Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo bíblico da parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 26 de setembro a 2 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo e vamos ver como é que fica essa demonstração. Dando continuidade à parte Faça Seu Melhor no Ministério, nós vamos agora ter o estudo bíblico, que está na brochura Seja Feliz para Sempre, lição 7.6. Após a demonstração, vamos considerar a lição número 6 da brochura. Então, o estudo bíblico fica assim. Então, Oséias inicia dizendo: Muito bem, Davi. Agora vamos considerar o ponto 6, que tem o tema Jeová se importa com as pessoas. Você pode ler o início, por favor. Então, depois que Davi fizer a leitura inicial, você diz assim: Muito bem. Então, vamos agora ouvir essa leitura, né? Depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, na sua demonstração, você determina se ouve o áudio ou não. Após ouvir o áudio, você diz assim: Como Jeová se sente quando vê as pessoas sofrendo? Então, Davi vai dizer: Dá para perceber que Jeová ficou extremamente chateado com aquela situação. Tanto que nos versículos 7 e 8, ali mostra que Deus viu a aflição e ouviu o clamor e estava disposto a salvar o seu povo. Então, Oséias diz: Isso mesmo. E ainda no versículo 8, Deus diz: Vou descer a fim de livrá-los. É claro que Deus ele não desceu pessoalmente para fazer isso, mas sim usou a sua força ativa. Mas o que essas palavras demonstram do nosso Deus com relação às pessoas? Então Davi diz: Bem, percebi que quando os seus servos estão enfrentando algum tipo de sofrimento e buscam a ajuda de Deus, Deus com certeza vai ajudar. Oséias? Muito bem, mas percebi um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. O que isso nos faz ter em mente? Então Davi diz: Bem, se eu conseguir entender a sua pergunta, é que Jeová já tinha visto o sofrimento. Ele sabia que o seu povo estava sofrendo. Mas depois de ouvir, ou seja, os israelitas clamaram a Deus por meio de oração, Jeová agiu. Aí Oséias diz: Muito bem. O que isso nos ensina? Davi, que quando passamos por alguma coisa aflitiva, precisamos logo falar com Deus. Oséias diz: Muito bem. A segunda pergunta: Você acha que Jeová quer mesmo ajudar as pessoas? Então Davi diz: Sim, tanto quer como fez, salvando os israelitas e dando seu filho Jesus. Oséias: Perfeito. Você acha que ele tem poder para fazer isso? Davi diz: Com certeza. Pelos israelitas, ele mandou 10 pragas e abriu o mar. E com Jesus, fez vários milagres e o ressuscitou. Então Oséias faz outra pergunta: E por que você acha isso? Então Davi diz: Pois temos provas disso, e a Bíblia é inquestionável. Então Oséias ele finaliza assim: Muito bem, vamos dar continuidade. Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Então, a lição 6 que estava sendo analisada tem o seguinte tema: Explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. E como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem. E o último, explique de modo simples. Podemos perceber que Oséias fez exatamente assim.
Em dado momento da sua apresentação, ele diz assim, ó: observou no versículo 8, Deus diz: vou descer a fim de livrá-los. E mais adiante ele diz assim: mas percebeu um detalhe interessante? Ali diz que Jeová primeiro viu e depois ouviu. Então, por ele trazer essas perguntas novamente, ele destacou as palavras-chave que estavam relacionadas com o ponto principal. Então, aqui diz assim, ó, vou repetir novamente. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto. Também pode fazer perguntas que ajudem as pessoas a perceber quais são essas palavras. Então, além de destacar, ele fez perguntas para que Davi pudesse responder aquilo que ele havia entendido. Então, de maneira simples e prática, Oséias conseguiu aplicar muito bem o seu ponto. E tenho certeza que se você também se preparar, você também se sairá muito bem em sua designação.